te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Não tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos falar com Deus mais um dia. Senhor, Deus amado e Pai querido, nesse momento, Senhor, eu entro aqui na Tua presença. Quero Te agradecer, quero Te louvar, Pai, por mais um final de semana, por mais um dia, pelo Senhor ter, meu Pai, nos sustentado com a Tua graça, meu Pai, com a Tua misericórdia, com saúde, com vida. Deus, obrigada por me livrar minha casa, todas as pessoas, meu Pai, que irão acompanhar, meu Pai, esta reflexão de hoje. Deus, obrigada por livrar nossa casa de todo mal, de toda perseguição, de toda força contrária, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te convido nesta manhã que o Teu Espírito Santo fale com o Teu povo, entre, Pai, nos corações, meu Pai, que estão tristes, abatidos, esperando o Senhor um socorro, esperando do Senhor uma resposta, esperando do Senhor um livramento, esperando do Senhor, meu Pai, algo que irá mudar a vida dessas pessoas. Por isso eu te peço nessa manhã, Senhor, conduza o teu povo na vereda da justiça por amor ao teu nome. Porque a tua palavra diz que ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor nos livrará de todo mal. Por isso eu te peço, ó Pai, cuida dos teus filhos, Senhor. Repreenda todo o mal. Em nome de Jesus, eu entrego nesta manhã, Senhor, esta nação em tuas mãos. Cuida dos teus pequenininhos, dos teus filhos. Entra, Pai, com providência em cada cidade. Em nome de Jesus, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha dar direção em tudo que precisa ser feito, Pai. Eu te dou graça, Senhor, te dou graça por mais um mês, por mais uma semana, por mais um dia. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero já começar com uma reflexão. Esta reflexão é interessante, me chamou muita atenção. E diz assim: um mineirinho vendedor. O mineirinho vendedor, ele morava na roça, na fazenda, e aí um certo dia ele foi para a cidade. Quando ele chegou na cidade, ele foi procurar emprego. E ali ele deixou o seu currículo para entregar em uma loja muito bem estruturada, uma loja que tinha de tudo para vender nessa loja.
E ali ele deixou o seu currículo. Aquele gerente, ele gostou do jeito dele, né? Do jeito daquele mineirinho, a forma como ele conversava, a expressão dele. E aí o gerente falou assim: eu gostei de você, você pode vir amanhã. E aí ele foi, começou o seu dia de trabalho. Ele passou ali o seu dia e aí chegou no final do dia, às 5h30 da tarde, o gerente voltou. E aí o gerente perguntou para ele assim: e aí, como foi o seu dia hoje de vendas? Ele disse assim: eu fiz apenas atendi um cliente que entrou aqui na loja. Ele disse assim: como assim? Você só atendeu um cliente que entrou aqui na loja? Os meus funcionários estão acostumados a ter uma meta de 30 a 40 vendas por dia e você me disse que só atendeu apenas um cliente? Ele disse: sim, eu só atendi um cliente. Aí o gerente perguntou para ele assim: o que você vendeu? Ele disse: eu vendi um anzol. Eu vou ler aqui para vocês. E aí ele disse assim: eu vendi um anzol pequeno, e depois vendi um médio, e depois vendi um grande. Daí ele vendi também a linha fina de pescar, uma média e uma resistente mais grossa. E aí ele falou assim para o cliente: onde você vai pescar? O cliente respondeu que ia fazer uma pesca oceânica. E eu sugeri para o cliente que ele comprasse um barco. Então ele pegou o cliente e levou lá na seção de barcos. Quando ele chegou ali, ele vendeu uma lancha importada, né, de melhor estrutura, aqui tinha sido lançamento, e aí ele vendeu aquela lancha. Aí eu disse que talvez um carro pequeno não levaria aquela lancha, que seria melhor ele comprar um carro preparado para levar essa lancha. E aí ele sugeriu que o comprador comprasse uma caminhonete com tração nas 4 rodas, para que ele pudesse fazer uma boa viagem, sem ser uma viagem insegura. Beleza. O gerente ele foi começando a ficar muito assustado com a quantidade de coisas que ele vendeu apenas para um cliente. E aí ele perguntou assim: mas quanto foi a venda que você vendeu? Todo esse material todo que você vendeu? Aí ele disse assim: a venda foi de 2,5 milhões de reais que eu consegui vender apenas para esse cliente. Aí o gerente falou assim: mas você vendeu tudo isso? Esse cliente ele entrou aqui para comprar um pequeno anzol? Ele disse assim: não, senhor. Ele não entrou aqui intuito de comprar um anzol ou um anzol mais médio ou grosso. Não, essa não foi a intenção da pessoa que entrou aqui. Ele entrou aqui simplesmente para comprar uma torneira para sua esposa. E naquele momento, quando ele entrou aqui na loja, eu falei para ele: ó, o final de semana parece um final de semana perdido. Por que o senhor não vai pescar? Então foi nesta hora que esse mineirinho ele sugeriu a venda para esse cliente. Qual é a moral da história? É desse aqui. Eu quero deixar essa reflexão mencionada na palavra de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 14 em diante, que vai nos contar o sermão da parábola dos 10 talentos. Um certo dia, um fazendeiro, ele estava na sua fazenda e ele precisou fazer uma viagem. E aí ele chegou para aqueles seus funcionários que estavam ali, ele disse assim: ó, eu sugiro para vocês continuar aqui na minha fazenda até que eu faça uma viagem e eu volte. Então eu vou entregar nas mãos de cada um de vocês talentos.
eu vou entregar para você 5 talentos, eu vou entregar para você, para o outro, 2 talentos, eu vou entregar para o outro 1 talento. Aí, cada um recebeu os seus talentos e começou a desenvolver o talento que o seu patrão tinha sugerido para eles. Aquele que recebeu 5, ele multiplicou, fez 10. O que recebeu 2, multiplicou, fez 4. E o que recebeu 1 talento, ele pegou apenas aquele talento e ele guardou, enterrou. Ele não quis pegar aquele talento e fazer multiplicar, porque ele tinha medo de que ele gastasse e ele não tivesse um retorno. E quando eu estava lendo essa reflexão de hoje sobre esse mineirinho, foi justamente isso. Ele tinha uma chance, né? O único cliente que entrou na loja que ele conseguiu atender, ele não deixou passar desapercebido. Então, assim, ele teve uma boa lábia para convencer essa pessoa, ele teve estratégias, ele teve sabedoria. Então, assim, talvez nas tuas mãos hoje tem talentos, e Deus quer que você desenvolva o talento que Ele colocou em tuas mãos. Quem é comerciante, quem trabalha com comércio, sabe que tem dias, que tem momentos que tem que bater a meta, né? E para você poder fazer isso, você tem que ter bons funcionários, você tem que saber falar. E essa foi a oportunidade desse mineirinho. A chance dele era de fazer esta venda, porque ele estava passando no teste, e aí no final do dia o seu gerente viria para ver como foi o seu dia de trabalho. E aí ele aproveitou a oportunidade e vendeu 2,5 milhões de reais. Imagina aí, uma pessoa que entra ali para comprar um item, algo tão insignificativo, que naquele momento não era tão importante para aquilo que ele queria. Mas ele foi lá e ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu fazer uma boa venda. E assim é sobre esses talentos. Os talentos que Deus colocou na tua vida, oportunidades que Deus já colocou em tuas mãos. Aproveite, abra os teus olhos para tudo aquilo que Deus já preparou para você. Tem coisas na nossa vida que Deus já nos deu. Ele está esperando que nós venhamos desenvolver o talento que Ele colocou em nossas mãos. Porque tem coisas que Deus não vai fazer mais por você, aonde Ele já colocou para você resolver. Deus ele não vai enviar um anjo do céu e fazer coisas que você precisa fazer. Tem oportunidades que são suas, que é você que tem que desenvolver. Eu imagino que chamou muita atenção nessa parábola aqui dos 10 talentos, quando o seu patrão, o seu senhor, colocou nas mãos dele esses talentos para desenvolver. E aí a palavra diz que eles seriam abençoados e bem-sucedidos. E aquele que não correu atrás, não desenvolveu nada, ele simplesmente não recebeu nada em troca. Então, que nesta manhã você venha refletir que o que está nas tuas mãos é para você desenvolver. Amém? E seja como esse mineirinho, tenha estratégias, tenha sabedoria, porque você vai conseguir alcançar muitas coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu já te agradeço por esta reflexão e eu creio, Pai, que o Senhor vai falar ao coração do teu povo, que todos venham se despertar e ver o talento e a oportunidade que o Senhor colocou nas mãos de cada um. Que seja, Pai, como a reflexão desse mineirinho, uma única oportunidade que ele teve. Ele deu a volta por cima e conseguiu vender tudo além daquilo que ele estava pensando. Assim, Deus, como foi sobre esses talentos, que as pessoas, meu Pai, venham analisar o que já tem em tuas mãos para você poder crescer, para você multiplicar. A Bíblia também nos fala de uma viúva que o profeta chega na casa dela e pergunta assim: o que você tem aí na sua casa ou nas suas mãos? Ela diz assim: eu só tenho apenas um pouco de farinha e de azeite.
E nesse momento começou a acontecer uma multiplicação, porque ele disse: vai lá, prepara para mim um pouco dessa farinha e desse azeite, faz um bolo e traz para mim. Depois você e os seus filhos comem. E ela foi obediente. Ela olhou para aquilo que naquele momento ela achava que era insignificante, mas ela já tinha nas suas mãos. E eu te pergunto nessa manhã, o que você tem em tuas mãos? Deus, ele está esperando que você desenvolva. Talvez você diz assim: eu não tenho, eu não sei o que fazer, eu não tenho talento para isso, eu não tenho talento para aquilo, eu não sei fazer nada. Você sabe sim. Você sabe fazer alguma coisa. Você não é uma pessoa que veio nesse mundo ser uma pessoa inútil, sem valor, sem ter habilidade para nada. Cada um de nós, Deus colocou nas nossas mãos um talento. E Ele quer que você desenvolva. Amém? Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus nesse dia e nesse final de semana.